Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos permanecer no capítulo 2, versículos 12 até o versículo 18. Nos diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esse texto, do versículo 12 a 18, vem na sequência das manifestações, de Jesus Cristo, da humilhação de Cristo, falando, e é um texto que também faz parte dos nossos estudos a respeito do Sermão do Monte. Hoje, por exemplo, nós comentamos sobre a regra áurea, a regra máxima que o texto do Sermão do Monte nos traz, especialmente ali o versículo 12. Então, vamos dar continuidade ao tema, meditando um pouco nos desdobramentos da mensagem de Jesus. E esses versículos, então, estão à nossa disposição nesse instante para a nossa meditação. Então, feche os seus olhos agora e convide o Espírito Santo para falar ao seu coração. É uma oportunidade feliz que nós temos na presença de Deus. Ele nos congregou aqui, nos reuniu aqui. E Ele nos convida também a refletirmos a respeito dos seus santos planos e propósitos. Então fale com o Senhor. Busque o seu trono de misericórdia nesse instante. Quão grande é, Senhor, quão grande é a Tua palavra, santa, viva e eficaz, poderosa, penetrante, como espada de dois gumes, que nos distingue e nos separa daquilo que não é próprio para Ti e aquilo que verdadeiramente deseja, busca, anseia, como a corça, busca por águas, o doce, o genuíno, a expressão plena do adorador, daquele que reconhece a grandeza de Deus acima de todas as coisas. E ainda assim se sente participante da humilhação de Jesus. Nós pedimos, portanto, bondoso Pai, que o Teu Espírito nos conduza nesse ato de adoração, na reflexão da Tua palavra. Completa, Pai, penetra nos nossos corações. Enche-nos da Tua vida, do poder que há na vida de Cristo Jesus. Pois é no nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor. O amor de Cristo, o exemplo deixado por Cristo, o seu senhorio, são elementos que impõem ao crente algumas obrigações. Certa vez, em uma reunião conciliar,
E nós estávamos meditando a respeito de obrigações e uma pessoa no meio das discussões, ela disse assim: olha, eu voluntariamente estou aqui. Eu vim aqui para cumprir um desejo do meu coração. Então, na verdade, não sei se o termo obrigação é o mais adequado. Eu até entendi o que aquele irmão estava tentando falar, expressar, meditar, mas ao mesmo tempo eu não consigo achar outra palavra que se adeque melhor diante de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele representa para a história da humanidade. Não encontro outra palavra a não ser esta mesma: obrigação. Nós temos uma obrigação, ainda que tenhamos muito forte dentro de nós esse grande amor pelo Senhor e o façamos com este prazer, não deixo de ver uma palavra mais adequada do que esta. E de certa maneira, o apóstolo Paulo nos transmite isso, penso nesse texto e outros também, falando, né, dessa expressão de Cristo Jesus. Todas as expressões do Senhor Jesus nos trazem uma necessidade prática de resposta. Acabamos de cantar: Deus nos ama. Deus nos ama com amor incondicional, mas não há como nos silenciarmos diante da expressão do Senhor ao longo da vida, ao longo da história. E nós poderíamos dizer que nós somos impelidos, somos impulsionados a termos uma prática moral na presença de Deus. Uma prática que reflita a ética, que reflita uma compreensão adequada dos bons hábitos e das boas ações. E todas elas em nome de Jesus, como nós aprendemos. O senhorio de Cristo requer obediência. É assim que Paulo começa a narrativa, ou a sua reflexão, ou a sua orientação nesse versículo 12. Vejam só: assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, Os crentes têm, na verdade, uma participação, um desempenhar em todo esse processo de santificação pelo qual ele passa. A santidade é uma necessidade absoluta. O livro de Hebreus, capítulo 16, ou melhor, capítulo 12, porque Hebreus não tem 16, mas capítulo 12, versículo 14, nos fala que nós precisamos buscar esta santificação, sem a qual nós não poderemos ver a Deus. Olha, pela manhã nós estudamos a respeito da regra de ouro, como citei há pouco. E tem como base o Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 12. Então, atendendo a estes esse trecho para compartilharmos então o processo que se desencadeia e que nós somos impulsionados a vivenciar. Há uma curiosidade também, porque durante a semana nós falamos a respeito de um tema abordado pelo apóstolo, nós já estávamos meditando nele, né? Nesse trecho, a partir dos estudos para a escola dominical. E durante a semana nós falamos do temor a Deus, né? E travamos ali um certo debate, como seria esse temor a Deus. E é interessante porque está aí presente: desenvolvei a salvação com temor
e tremor. Então, como que é isto? A conduta dos crentes filipenses tinha sido, no passado, anterior a este momento aqui que Paulo escreve, de plena obediência, tinha sido uma conduta exemplar. E o apóstolo cita isto na sua carta, falando a estes irmãos. Ele até cita os filipenses como os únicos que tiveram uma preocupação, por exemplo, com ele, com a sua condição econômica, financeira. Eles falam que eles lembraram disto, E até mais adiante, ele diz assim: não que eu esteja pedindo isso, porque eu aprendi a viver de forma contente, em toda e qualquer situação. Mas ele reforça assim: mas fizestes bem em tomar esta atitude, em ter esta atitude em relação a mim. Porém, nesse instante, vejam esse versículo que nós lemos aqui. Como sempre obedecestes, não só na minha presença. Em outras palavras, na presença do apóstolo, esta obediência era atitude, postura, comportamento, desenvolvimento de vida, desejo de glorificar a Deus, mas também cita o apóstolo que, na ausência dele, que é justamente aquilo que está acontecendo quando ele escreve, porque ele está preso, essa continuidade ou essa postura deve continuar, não só na presença, mas isto deve acontecer também na sua ausência. Esse comportamento se fazia necessário, a continuidade do processo não poderia ser assim barrado em direção ao amadurecimento. Lembrem-se sempre disso, queridos irmãos. O apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande com o amadurecimento da igreja. Ele lida com isto incessantemente, várias vezes. O Edu citou aqui na sua ministração o texto de Efésios, E é um dos trechos onde ele fala claramente a respeito disso, Edu está fazendo um trabalho sobre o capítulo 4 da carta aos Efésios, e é onde ele cita desde o começo dizendo: portai-vos de acordo com a vossa vocação. E aí vai desenvolvendo a sua orientação e termina, por exemplo, em alguns momentos dizendo o seguinte: olha, nós temos um padrão a seguir, e é este que nós devemos buscar, que nós devemos alcançar. É necessário que em determinado momento o cristão preste contas diretamente a Jesus. Nós fazemos parte de uma igreja que se espalha pelo mundo. E nós temos visto, temos aprendido que esta igreja não tem a mesma característica em todos os cantos do mundo. E não vive a mesma condição política, social em todas as partes do mundo. Há lugares onde ela vive como nós, com liberdade, Estamos aí com as portas abertas, podemos cantar Deus me ama, podemos dizer Jesus Cristo é Senhor, de forma tranquila, livre. Mas há lugares onde isso não é possível. Não se pode dizer que é cristão, não se pode falar que segue, que quer viver a vida de Jesus, obedecer a Jesus. Nós sabemos que esta é uma característica da igreja cristã. E tanto eles como nós não estamos desvinculados uns dos outros. A dor que um sente é a dor do outro. A alegria que um sente é a alegria do outro. É isto que vai produzir o desenvolvimento da maturidade. Mateus falou isso há uns dias atrás, pregando aqui deste púlpito, falou da maturidade cristã. E nós sabemos que a maturidade ela se estabelece a partir do instante em que nós começamos a viver uma vida onde o outro tem um significado muito elevado nos nossos conceitos. Onde o nosso semelhante, onde o nosso próximo, ele é objeto de uma atenção, muitas vezes até maior do que a nós mesmos,
que nós venhamos dar a nós mesmos. Então, para este fim é necessário que esse desenvolvimento da salvação aconteça com as características citadas aqui por ele, com tremor e temor. Por que, queridos irmãos, que ele faz esta observação? Porque, com certeza, esse sentimento genuíno deve fazer parte do nosso viver cristão, o receio que estava em torno da igreja, e por isso a preocupação dos líderes, do apóstolo Paulo, nesta oportunidade, é real, é verdadeiro. Ele sabia que em torno dele havia esfriamento, que em torno dele havia abandono, que apostasia estava acontecendo em torno dele devido às circunstâncias. E não é algo novo que a igreja vive, né? Nós temos esses exemplos aí onde viver o nome de Cristo é um risco de existência, risco de morte, e nós sabemos que a tendência de autodefesa, de autoproteção pode nos levar a fazer alguns negócios na nossa vida. Então, muitas vezes, um negócio como esse pode ser proposto: abandona o Senhor Jesus e viva. E é curioso porque as Escrituras nos ensinam que quanto mais ligados nós tivermos a Jesus, nós viveremos. É uma contradição presente aí. Foi feito um levantamento, irmãos, de opinião pública por uma revista norte-americana que se interessa por crenças religiosas. O nome dessa revista é Ladies Home Journal, que apresentou o seguinte resultado, e eu vou passar para os irmãos aqui. 95% creem em Deus, 95% das pessoas pesquisadas creem em Deus, 95% creem em Deus. Um resultado bom, positivo, mas apenas 26% pensam que ele tem relação pessoal com a sua conduta diária. 26% pensam, acreditam que Deus tem a influência na vida diária das pessoas. 91% dos entrevistados procuram uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida solidária, né? Uma vida onde nós nos preocupamos, onde desejamos ter uma ação devocional, onde buscamos nos ligar com Deus, onde desejamos fazer as nossas orações, onde desejamos viver uma amizade uns com os outros e ver os outros bem. Então, 91% procuram uma vida piedosa, porém, 82% destes acreditam que sua luta interfere ou tem algum tipo de ação naquilo que ele faz. Então veja só, 91% querem uma vida piedosa, mas mas desses 82% não acreditam que sua luta interfere naquilo que ele faz. Ou seja, na luta por esta vida piedosa. Outro dado interessante, 90% acredita que o amor resolve o problema da humanidade. 90% dos entrevistados acredita que o amor resolve o problema da humanidade. Desses 90%, 82% se mostra egoísta e, portanto, entende que este seu comportamento não ajuda no progresso, no sucesso da expressão de amor que vá resolver o problema da humanidade. E destes ainda, 80% entende, vejam só, 80% entendem que as razões das tribulações que vive são causados por terceiros. Então, por isso, desta maneira,
é interessante que a gente reflita o quão importante é esta orientação do apóstolo Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não temor aterrorizante, não é isto que o texto está nos dizendo. Mas é preciso que, de alguma maneira, nós como cristãos, nos preocupemos com o peso da presença de Deus na nossa vida, com a interferência da vontade, dos planos, dos projetos, dos valores de Deus nas nossas práticas cotidianas, na nossa prática diária. Então, isso é um ponto muito importante. Segunda coisa que o texto, então, ele nos orienta da seguinte maneira: sujeito ao Deus que opera o querer e o efetivar. Ok, se por um lado nós percebemos, esta participação do homem, nós vamos ver que o agir do homem está diretamente relacionado também a esta ação divina, a esse agir de Deus, a este querer de Deus, a esta soberania de Deus, a esta vontade suprema de Deus. Então, está se falando agora do lado divino, está se falando dessa presença divina na salvação. Deus é o verdadeiro autor. Deus é o verdadeiro autor da salvação. Estar salvo é resgatar e compartilhar a imagem de Cristo na nossa vida pessoal. Por isso que é tão importante o ponto primeiro e aqueles dados estatísticos que nós comentamos aqui, dessa pesquisa feita. Estar salvo é resgatar e compartilhar a imagem de Cristo. Resgatar e compartilhar. E é a mensagem também presente do mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Lá ele diz: para formar a ideia, a imagem de Cristo em vocês. Isto está presente nesse texto. E como isto seria possível se ele não agisse de alguma maneira para nos possibilitar? Como isso seria possível se nós recorrêssemos tão simplesmente, tão somente a partir dos nossos próprios recursos, dos nossos recursos pessoais? Não é. Verdadeiramente não é. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, descreve os diversos aspectos do fruto do Espírito. Convido, portanto, os irmãos a abrirem o texto de Gálatas 5, versículos 22 e 23, por favor. Vamos ler aí. Vamos ler primeiramente Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos lá, alguém pode ler, por gentileza? Pois bem, está aí o que o Espírito presente na vida de cada um de nós faz. Eu sei que há uma grande controvérsia a respeito desta presença espiritual na vida das pessoas. Há ainda nos nossos dias aqueles que meditem a respeito de uma igreja viva, conduzida pelo Espírito, de uma igreja onde o Espírito Santo é atuante, é presente, onde Ele comanda, onde Ele é Senhor. Nós devemos olhar, por exemplo, para passagens como esta, com o intuito, com o propósito de poder compreender um pouco o que é esta ação do Espírito nas nossas vidas, na vida das pessoas. Mas, para que a gente tenha
elementos adequados para trabalhar, para fazer a comparação, vamos ver a vida sem o Espírito, que está presente nos versículos anteriores. Vejam só, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, até o versículo de número 21. Então vamos ler, por favor, assim como a Rosângela leu. Peço por gentileza que alguém leia. Nos recorde aí, por favor, uma vida conduzida pela carne. Ok? Perceberam, irmãos, a grande diferença entre uma ação do Espírito e uma ação onde o Espírito não se apresenta, onde o Espírito se ausenta, como se desenvolve. Então, olhem agora para todo o nosso contexto, incluindo a igreja, e observem aí. Os lugares, ou as corporações, ou as instituições, ou o grupo onde nós identificamos efervescência do Espírito, seja por essa ou aquela expressão, se nós podemos adequar numa primeira ou numa segunda leitura? Ou será que nós estamos, talvez, compartilhando as duas coisas? Vivendo as duas coisas? Para isto, ou para esta compreensão melhor e adequada, é importante que nós entendamos também que nosso Deus, Espírito Santo, não quer compartilhar, por exemplo, o seu templo, o seu santuário, o lugar onde Ele habita, com tais que desenvolvam coisas que não o dignifiquem, que não o glorifiquem, que não o exaltem. E sobre isso o texto diz: o Espírito é entristecido. E sobre isso o texto diz: o Espírito é resistido. E sobre isso o texto diz: o Espírito está pagando dentro de vocês. Então, o Espírito presente dentro de nós vai, portanto, nos levar a compreender que verdadeiramente as nossas práticas que glorifiquem, que dignifiquem, vêm e são atuantes e exaltam e manifestam a glória de Deus, e é Ele quem nos leva a praticá-las. É o Espírito Santo. Talvez alguém diga assim: mas eu não sei, eu nunca ouvi dizer, ou eu nunca participei, eu não entendo, por exemplo, que o Espírito Santo está em mim, mas eu me preocupo com este, com aquele, eu faço isso, faço aquilo. Na verdade, as verdadeiras razões, elas são julgadas não por nós, mas são pelo Senhor. Mas, queridos irmãos, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, disse que o Espírito não viria para o mundo. Palavras dele. Embora o Espírito esteja atuando no mundo, porque tudo pertence ao Senhor, esteja atuando em toda a face da terra, em toda a criação, Jesus disse que o Espírito não habitaria no mundo. Então, quando ele nos diz: sujeitai-vos, portanto, àquele que opera em vocês o querer e também o efetivar, entendendo que a presença do Espírito, quanto mais preencher o nosso ser, mais verdadeiramente nós estaremos desenvolvendo esse processo de santificação, sem o qual nós não poderemos ver a Deus. Então, como menciona o texto de Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, que eu convido aos irmãos mais uma vez se lembrarem, porque o 17 nos traz uma razão interessante. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então,
Nós só poderemos compreender qual a vontade do Senhor a partir daquilo que Ele está dizendo aí na sequência. E o que é que Ele está dizendo na sequência? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. Não estou fazendo defesa, não estou fazendo ataque a isso ou aquilo, queridos irmãos, por favor. Porque a partir do instante que você estiver cheio do Espírito, tudo o que acontecer na sua vida glorificará o nome do Senhor. Até você beber o álcool. Então é importante que a gente saiba viver isso. Quando o Espírito não nos enche, nós vamos beber o álcool, mas não vamos ser agentes da glorificação do Senhor. Então, preste atenção nisso e busque maturidade, queridos irmãos. Porque a gente está, de certa forma, batendo nessa tecla várias vezes. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo sabe as suas medidas. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo não precisa ficar por aí fazendo perguntas se isto ou aquilo verdadeiramente agrada e glorifica ao Senhor. Porque o fruto do Espírito já foi dito para nós. Nós não precisaremos disso porque Ele habita em nós. E Ele vai nos direcionar para isso. Tanto assim, queridos irmãos, que vai chegar um momento em que Ele vai dizer para mim, eu gosto, por exemplo, de beber o álcool, mas agora eu não vou beber. Agora eu não vou beber. Por quê? Porque as Escrituras vão nos direcionar, vão nos orientar que eu tenho que pensar, primeiramente, por exemplo, na salvação, na edificação, no crescimento, no desenvolvimento do meu próximo, do meu irmão. Estão entendendo? E se eu fizer isto e ele cair no buraco, eu sou culpado. Então, por isso, a gente não precisa ficar fiscalizando o povo de Deus. A gente não precisa ir atrás do povo de Deus, olhar o que está fazendo aqui e acolá. Nós precisamos prestar conta a Jesus. É o que acontece nesse texto. Paulo está dizendo isso. Olha, vocês sempre foram obedientes na minha presença. Precisam continuar na minha ausência. Eu não preciso estar com vocês, mas também deixem o Espírito agir, controlar, conduzir, julgar as causas no seu lugar. E Ele te dar a direção, te dar a luz. Para concluir, irmãos, lembrando que o mesmo apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Irmãos, ser cristão caminha por esta área, caminha por essa senda, caminha por essa passarela em direção ao altar do sacrifício. Presta atenção nisso. Vai nesta linha. E ele diz aí na sequência, para que proveis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é importante a gente avaliar, eu faço a vontade de Deus, eu faço a minha vontade. Para concluir, ele nos diz assim, olha, desenvolvei a vossa salvação sem murmurações e contendas. Antes fazei prevalecer a palavra da vida no vosso ser. Quando ele diz sem murmurações e contendas, nós vimos lá atrás que murmuração, que contenda, que facção é obra da carne. E quando ele diz fazer prevalecer a palavra da vida, ele está dizendo uma vida conduzida pelo Espírito Santo, que exalta o Criador, que exalta Deus, que não vive, por exemplo, em ciúmes, que não vive em descontentamento, que não vive produzindo facções e por aí vai, queridos irmãos. É tempo já da igreja. Eu participei de uma reunião social de gratidão de aniversário na casa do povo de Deus, esses dias atrás, e conversando com um irmão de mais de 80 anos, ele me disse assim, pastor,
O senhor tem visto aí a respeito da volta de Jesus? Tem lido alguma coisa a respeito da volta de Jesus? Este irmão me disse que, como já aconteceu outras vezes, mas nós não podemos deixar de pensar nisso, que para o mês de maio está marcado alguma coisa, né? Isso aí, para mim, antes de pensar algum tipo de desvalor ou de desmerecimento das coisas que ele me falou, me trouxe ao coração a ideia da urgência, me trouxe ao coração a ideia da preeminência, dessa volta do Senhor que é anunciada e que vai acontecer. Então, queridos irmãos, nós temos nos preocupado com isso, pensado nisso, não esse temor que traz essa dificuldade de vida, problemas, terrores no coração. Às vezes a gente lê o texto lá do Apocalipse e fica assim, né? Assombrado. Não é este o temor que nós devemos ter. O temor que nós devemos ter é de que o que foi dito vai se cumprir. De que aquilo que foi anunciado por aquele que é, que sempre foi e sempre será, que não vai mudar no seu ser. Mesmo que o seu querido, que o seu vermezinho de Jacó, como diz as Escrituras, mesmo que ele se atreva a voltar, a mostrar as costas para o seu Deus, para o seu Criador, porque Ele é Deus, e nós somos verdadeiramente criação, somos adotados e refeitos segundo a imagem de Jesus. Então, verdadeiramente, nós precisamos trocar muito do que somos. Como diz aquele cântico, né, que nós cantamos, porque muito que há em mim precisa ser mudado, Senhor. Renova-nos, nos renove e nos faça viver esta santificação. Terminando o texto e terminando a nossa reflexão, ninguém e nada pode tirar do povo de Deus. E a gente vive nos nossos dias uma igreja não tão alegre. A gente vive nos nossos dias uma igreja triste, amargurada, abatida, por várias razões. E o apóstolo diz: nem a morte, nem o porvir, nem profundidade, nem altura, nada vai me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que por ele eu passo e provo todas as coisas, e passo contente. Esta alegria que ele cita aqui. Vamos ver aí o que ele diz, né? Capítulo 2, para concluirmos, irmãos, de Filipenses, no finalzinho. Vejam o que ele fala aí, irmãos. Não é uma loucura, segundo o nosso entendimento? Capítulo 2, versos 16 até o 18. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Deus nos abençoe. A Ele glória e honra. Amém.